Ingredientes: um copo de vidro, um funil, água, areia, uma colher e um papel de filtro. Logo após foi adicionado 4 colheres de areia no copo. Agora é adicionado água e com a ajuda de uma colher você mistura. Como o filtro já era cortado, a gente não precisou fazer o corte. Então pega o papel do filtro, colocamos no funil desse jeito e colocaremos a mistura de areia e água nele. Saberemos que a conclusão será uma filtração simples de mistura que resultará da separação da areia da água. Meu nome é Gustavo e eu vou estar fazendo experimento 2, procedimento 1. Os materiais necessários são sal, uma colher de chá, copo de vidro, um corpo de uma caneta e água. Eu vou estar colocando meia colher de chá de sal no copo de vidro. Vou estar adicionando água até a metade do copo. Em seguida, vou estar dissolvendo o sal com o corpo da caneta. Colocando a mistura no sol por um tempo e ver o que acontece. Meu nome é Gustavo e eu vou fazer o experimento 2, procedimento 2. Os materiais necessários são uma colher de sopa de areia, um copo de vidro e água. Eu vou estar adicionando uma colher de sopa de areia no copo de vidro. Em seguida eu vou estar adicionando água até metade do copo. Em seguida eu vou estar mexendo. Bom, o resultado foi esse. A areia não se dissolveu na água, pois suas partículas não se dissolvem. E essa mistura turva, gerada pela areia, é chamada de suspensão, que é quando o soluto não se dissolve no solvente e as suas partículas podem ficar visíveis. Agora vou estar aguardando 30 minutos e ver o que acontece com essa mistura. Após 30 minutos, o resultado foi esse, e eu pude perceber que por ação da gravidade e também pela areia ser mais densa, ela acabou se depositando no fundo do copo. E também ocorreu um processo de decantação, que é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, no caso água com areia. No procedimento 1 do experimento 3, os materiais a serem usados vai ser a colher, um copo de vidro, um prato de vidro, uma peneira e areia. Aí primeiro pega 4 colheres de areia e põe no copo. E em seguida peneira. Pode-se observar que ocorreu um processo de separação, onde a areia ficou no prato, passou pela peneira e ficou no prato, e pedrinhas maiores e folhas ficaram na peneira. O processo, a propriedade da matéria usada foi o tamanho, porque o menor passou pela peneira e o maior ficou retido aqui em cima. E esse processo de separação é chamado de peneiração. No procedimento 2 da experiência 3, os materiais a serem usados serão uma colher, isopor, um copo de vidro, areia e água. Primeiro, adiciona-se
isopor no copo de vidro e areia. E mistura tudo, dando origem a uma mistura heterogênea, onde o isopor e a água não se dissolvem um no outro, dando para observar assim duas fases. Após é adicionado água e misturado. Aguarda até a areia descer no fundo. Percebe-se que o isopor fica retido na parte de cima da água, pois ele é menos denso que a água, e a areia fica na parte de baixo da água, porque a areia é mais densa. Então, a gente separou o isopor da areia com o processo de flotação, com a propriedade da matéria usando a densidade. No procedimento 3 do experimento 3, os materiais a serem usados vai ser uma colher, um prato de vidro, uma colher de areia, um ímã e um pedacinho de sacola plástica. E uma colher de bombril cortado, ou esponja de aço, que é a mesma coisa. Vai ser adicionado esse bombril na areia e vai ser misturado com a ajuda de uma colher, dando origem assim a uma mistura heterogênea. Após isso, o ímã vai ser envolvido no papel, na sacola plástica, e vai ser aproximado ao prato, fazendo assim um processo de separação magnética. Eu vou retirar esse bombril e vou pegar o resto que ficou aqui, ó. E assim a separação foi feita. No procedimento 4 do experimento 3, os materiais a serem usados serão areia, uma colher de chá, sal, um copo de vidro, água, o corpo de uma garrafa PET cortada. Então, pega-se uma pitada de areia e outra de sal. Mistura e pode-se notar que deu origem a uma mistura heterogênea, pois é possível ver duas fases, a do sal e o da areia. Logo em seguida, a água é adicionada até a metade do copo e mistura mais uma vez. Nesse momento, o sal se dissolveu na água e ficou apenas a areia, formando ainda assim uma mistura heterogênea, pois a gente ainda consegue ver duas fases, que é da areia e da água. Logo em seguida, a gente pega o papel de filtro, abre e é colocado a mistura nesse papel. E espera a água passar toda. Após a água passar completamente pelo filtro de papel, a composição química do filtrado é água e sal, porque a água e o sal passou pelo filtro e a areia ficou retida no filtro de papel. Essa separação de misturas é chamada de filtração simples. Agora, essa água vai ser levada ao sol até a evaporação completa.
Meu nome é Gustavo e eu vou estar fazendo o experimento cromatografia em papel. Os materiais necessários são álcool, um copo de vidro, caneta hidrográfica, um filtro de papel cortado em forma retangular e um pregador. Primeiramente eu vou estar adicionando 1/3 de álcool dentro do copo. Fazendo a marcação na extremidade do papel de filtro. Em seguida eu vou prender o papel de filtro na caneta hidrográfica com um pregador de roupa. Mergulhar o papel de filtro no álcool, tomando cuidado para não mergulhar a parte que está marcada. Que vai ficar assim. Agora irei aguardar de 10 a 15 minutos e ver o resultado. O resultado foi esse e eu pude analisar que os componentes dessa marcação com a caneta hidrográfica se separaram ao longo do papel. Daí se tornou possível analisar os componentes separadamente. Isso ocorreu devido à cromatografia, que é um método físico-químico de separação de sólidos dissolvidos em uma solução, por meio da migração diferencial de seus componentes em duas fases immiscíveis, fase móvel e fase estacionária. A fase estacionária é a parte onde o componente é arrastado e se fixa, no caso, o filtro de papel. A fase móvel é um líquido que arrasta os componentes da mistura pela fase estacionária, no caso, o álcool. Essa técnica é utilizada para determinar o número de componentes de uma mistura, bem como identificar quais são estas substâncias. Basicamente, é uma técnica que ajuda a identificar os componentes de uma mistura. Também percebi que quanto mais próximo a marcação fica do álcool, mais substâncias ficarão visíveis, como por exemplo, essa ficou mais longe e essa ficou mais perto do álcool.